Fala galera, beleza? Vamos dar início agora a mais uma resolução de vestibular, tá bom? Dessa vez a prova de matemática do vestibular da UES 2024.1. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá! Primeira questão da prova de matemática, essa foi a questão 13 da prova. Se o resto da divisão do polinômio p de x de grau n maior do que 1 e coeficientes reais por x mais 1 é igual a 4, e se a soma dos coeficientes das potências xp em p de x com p um número ímpar foi igual a 2016, então a soma dos coeficientes de xp em p de x com p um número par é igual a. Então, o que é que a questão, na verdade, está pedindo? Ela está falando que eu tenho um polinômio p de x, tá? De grau maior do que 1. Então, eu vou colocar assim, ó, a x elevado a n mais bx elevado a n menos 1, mais cx elevado a n menos 2, mais, tá certo? E por aí vai. E ele fala que se eu pegar esse polinômio e dividir por x mais 1, eu vou ter um resto que é igual a 4. E aí ele fala o seguinte: se a soma dos coeficientes das potências xp em p de x com p, um número ímpar, for igual a 2016, ou seja, se eu pegar os coeficientes, por exemplo, b, por exemplo, um d aqui, por exemplo, um f, que esteja atrelado a um x de potência ímpar, e eu somar todos esses coeficientes, essa soma vai dar igual a 2016. E aí, ele quer que a gente descubra quem, no caso, seria a soma dos coeficientes que estão atrelados a um x, né, com a potência par. Então, o que é que nós vamos fazer? Galera, a gente vai utilizar do teorema do resto. Tá certo? E o teorema do resto, ele diz o seguinte: se eu tenho um polinômio p de x, tá? E eu vou dividir por um polinômio do primeiro grau, no nosso caso o x mais 1, eu vou ter um q de x, tá bom? O quociente, e eu vou ter um resto. E esse resto, ele vai ser dado por p da raiz, certo? Do polinômio, né? Que está sendo o que eu vou colocar para que vai ser o divisor, né? Do caso do p de x, no caso o numerador, tá? Então, o resto é igual a p de menos 1, já que menos 1 é a raiz desse nosso polinômio aqui. Tá certo? Então, isso acontece, pessoal, porque se eu colocar aqui no algoritmo da divisão, eu tenho que p de x é igual a q de x vezes x mais 1 mais o resto. Tá bom? E aí, quando eu substituo a raiz, aqui, por exemplo, menos 1, quando eu faço p de menos 1, isso aqui tudo vai zerar e vai só me sobrar o resto dessa divisão. Tá certo? Então, veja o seguinte. P de menos 1 é igual a 4, né? Já que 4, a questão trouxe para a gente que é o resto. Só que quem é P de menos 1? Ora, eu vou colocar 4, vou colocar P de menos 1 aqui, ó, é igual a 4, que é igual a vezes, supondo n par, tá bom? Então, menos 1 elevado a um coeficiente par, né, elevado a uma potência par, a um número par, vai ser 1. E aqui agora, o próximo coeficiente, eu vou ter menos 1 elevado a um número ímpar, e isso vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos b. E eu vou ficar sempre nessa alternância, tá? A menos b mais c menos d mais e menos f, né? E por aí vai. De tal maneira que todo mundo que é par, certo? Vai ser positivo, ó. Eu vou ficar somando esses valores, né? Esses coeficientes positivos. Aqui, e eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, ó, A mais C mais E, por exemplo, mais um G. E de tal forma que em algum momento eu vou ter um menos. Por exemplo, eu vou colocar o menos aqui. E eu vou ter a soma de todo mundo que é coeficiente negativo. Então, B, o D,
o F, por exemplo, um H, tá certo? E por aí vai. E aí, o que é que vai acontecer? Tudo isso aqui é a soma dos coeficientes, tá? Quando eu tenho uma potência par. E essa aqui é a soma dos coeficientes quando eu tenho uma potência ímpar. Então, veja só. 4, que é o P de menos 1, é igual à soma dos pares, das potências pares, menos a soma dos coeficientes, né, de potências ímpares. Isso aqui é igual a 2016. Portanto, a soma que eu estou buscando vai ser igual a 4 mais 2016, e essa soma vai ser igual a 2020, tá? E aí a gente marca a alternativa letra C. Você pode me perguntar, mas professor, você aqui supôs N par, não é? Se você tivesse suposto, por exemplo, N ímpar, daria a mesma coisa? Sim, daria. Só que se eu tivesse colocado o N, né, o maior grau aqui como sendo ímpar, aí eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Menos A mais B, menos C mais D, menos E mais F, e por aí vai. Seria apenas o contrário. De forma que eu teria menos a soma ímpar mais a soma par. Também igual a 4. E quando eu resolvesse isso aqui, eu teria que a soma par seria, novamente, igual a 2020, tá bom? Então não faria diferença se o candidato tivesse suposto N par ou N ímpar. Ele chegaria no mesmo resultado, tá bom? Então, galera, essa foi a primeira questão da prova. Eu acredito até que talvez tenha sido a mais difícil, né? E é isso aí. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço e vamos para a próxima questão.